Olá, boa noite. Estamos ao vivo, né? Com mais uma vez com o Dr. Luiz Cláudio Padilha, meu amigo, flamenguista assim como eu, feliz, contente, mais ou menos, né? Não era para ter perdido para o São Paulo, mas é a vida, né? Boa noite, Padilha. Boa noite, doutor Eduardo. Mais uma vez eu te agradeço do convite de participar dessa live para a gente trocar algumas experiências, né? Algum conhecimento para que possa contribuir para que nós, nesse bate-papo, né, adquirirmos mais experiência e também transmitir para os colegas, né, que estão nos assistindo, que provavelmente vão fazer as suas perguntas, né? E o que for possível para a gente responder, a gente vai tentar, né? Esperamos ter sucesso em todas as respostas, mas se a gente não conseguir obter uma resposta mais concreta, a gente vai buscar, né? A forma mais provável para a gente tentar solucionar todas as dúvidas. Mais uma Beleza. vez, obrigado da participação, né? E estamos aqui à disposição para atender a todos que foram nos assistir. Opa. Quero pedir uma gentileza para as pessoas aí que estão nos assistindo, nossos amigos, pessoas que estão aqui para tirar dúvida, para trazer conhecimento, né? Nós não somos aqui, de forma alguma, donos da verdade, senhores da lei, que tudo sabe. Pode acontecer de alguma situação aqui que a gente não saiba, e a gente, né, nosso compromisso é tentar buscar e trazer o melhor. Nós não temos aqui a pretensão de saber tudo de tudo. Embora o nosso convidado é um especialista incrível, de 29 anos trabalhando na Receita Estadual, então, assim, é um cara fera. Se ele não souber, eu vou falar para você, vai ser difícil achar quem saiba. Então, quero pedir a gentileza, pessoal, vamos fazer essa live, assim como a passada, que foi incrível. Chegou a mais de 1.300 pessoas atingidas e nós tivemos 358 visualizações. É muita gente. Pessoas que a gente, com certeza, a gente nem sabe, nem conhece, está assistindo a nossa live. Pessoas que comentaram, né? Outros colegas advogados, pessoas que não são advogados, que às vezes está passando por um momento desse, que queira talvez antecipar uma situação, que queira proteger a sua família desse imposto terrível, caríssimo, né, de forma passar por esse momento, um momento assim, de forma organizada, vamos falar assim, de forma organizada, preparado. Tudo que é preparado antes, a gente consegue um valor menor, a gente consegue saber do que vai acontecer e pode se prevenir. E nisso, não estou só falando até, só posso pagar depois, por que eu vou pagar agora? Porque você vai ter desconto. Né? O desconto e é grande, o imposto é alto, mas isso é para o nosso final, tá certo? Nós estamos aqui, o pessoal está chegando. Mais uma vez, não esqueçam de compartilhar, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat. Nós estamos à disposição aqui para bater um papo, aqui no WhatsApp. Estamos aqui com a tecnologia pronta, apontada, para levar um pouquinho de conhecimento para vocês. Certo? Vai falar alguma coisa, Badito? Então, Eduardo, semana passada nós falamos muito sobre a legislação, né, que prevê a cobrança desse imposto, né? E a gente sabe que o imposto, ele é mais um tributo, né? Que nem eu, semana passada, eu já destaquei. O Brasil, ele tem uma carga tributária muito grande. Nós, se formos contar a quantidade de imposto que nós pagamos direta ou indiretamente, nós temos mais de 90 impostos que a gente recolhe, né? Então, o imposto é mais um tributo. E todo tributo, ele é cobrado de uma forma legal. Ou seja, existe uma lei que estabelece a cobrança e a forma de pagamento dele, né? Então, nós, como contribuintes, por isso que nós temos um CPF, que é o nosso cadastro de pessoa física, né? Nós, como contribuinte,
Quando nós vamos a um supermercado fazer a compra, cada item que a gente coloca no carrinho, dentro deste item já está inserido o tributo, né? E muitas vezes o tributo ele vem da forma da União, que é o IPI, vem da forma do Estado, que é o ICMS, e algumas vezes também da parte do município, né, que é o ISS. Então, se nós formos contar o que é imposto da União, imposto do Estado, imposto do município, ali nós vamos ver que a carga tributária ela incha. Então, por isso nós somamos, chega a ser um montante de mais de 90 espécies de tributos, né? E, no nosso caso, como nós estamos tratando diretamente do imposto sobre transmissão da causa-mortes e doação, né? Esse imposto também, ele é previsto, tem uma legislação prevista, e essa legislação, ela tem a variação de estado para estado, porque a nossa Constituição deu a liberdade do Estado, ele, né, formalizar a cobrança. Então, dentro da Constituição, esse imposto, ele varia de 2% a 8%, né? No nosso caso, em Minas Gerais, ele é cobrado na alíquota de 5%. E é previsto, né, na legislação. A lei em Minas Gerais que rege a cobrança desse imposto, a atual, ela é a Lei 14.941, que ela foi editada em dezembro de 2003, mas passou a vigorar a partir de março de 2004, né? E havia outras leis anteriores a ela que era até mais brando, né? Então, se hoje nós profissionais formos pegar um inventário para fazer, a primeira coisa que nós temos que olhar é quando ocorreu o fato gerador, né? Se for um óbito muito antigo, nós vamos ter que olhar qual a legislação que vigia na época. E, às vezes, a cobrança deste imposto, né, vai ser até, vamos dizer assim, menos dolorosa do que a atual, certo? Porque as leis anteriores davam alguns benefícios, porque dividia a cobrança do imposto por quinhão hereditário. Então, o que acontece? O que acontecia, né? Dependendo do valor do quinhão hereditário que o herdeiro receberia, ele enquadrava numa cobrança de 3%, entendeu? Aí tinha as tabelas, que chegava-se até 6%. Então, o que o Estado fez? A partir da Lei 14.941, ele criou. Ele primeiro, essa lei começou com fatias, depois ele condicionou numa única alíquota, ou seja, que hoje é 5%. Então, independente do valor da herança que você vai receber, você tem para receber, hoje o imposto, quando é tributado, é 5% que você vai ter que pagar, né? E outras leis anteriores eram mais benéficas. Mas hoje, como a gente trata do assunto mais atual, hoje é 5%. Né? Tem alguma pergunta, Eduardo? Padilha, é muito bom a gente tocar nesse assunto, porque no Brasil as pessoas costumam, esse é um assunto até mais para o final da live, que uma solução que a gente tem construído, não só aqui no escritório, a gente tem que abrir a cabeça, principalmente nesse momento de pandemia, né? O inventário é um momento de dor, um momento que ele é demorado, ele é complicado, ele tem briga, ele tem confusão, ele é caríssimo. Ele não resolve o problema, porque o inventário ele cria herdeiros. E às vezes, quando é feito antes, ele cria sucessores. Olha para você ver como é a diferença. Você ser herdeiro é como se fosse aquele passarinho que fica no ninho esperando a mãe trazer a comida, né?
E como ele é sucessor, ele é o passarinho que está vendo a mãe buscar comida e logo ele está doido para bater asa e correr atrás e aprender a fazer igualzinho a mãe dele para poder se alimentar e viver e crescer e expandir, sabe? Essa analogia, ela é muito peculiar, sabe? Que muitas famílias vê o patriarca se matando, derramando suor do rosto, trabalhando, e algumas pessoas ficam só esperando. Alguns filhos ficam só esperando. E quando morre, aí entra nora pro meio, entra genro pro meio, e vira aquela confusão, e briga, inventário. Aí que você chega, você joga o boleto do imposto em cima da mesa, do TCMD, que as pessoas acham que o advogado recebe. Nós não, viu, gente? É o Estado. Você joga aquele boleto, aquele valor, a pessoa quase cai para trás. Você, poxa, esse Estado aqui, Estado de Minas Gerais é herdeiro também. Assim, e às vezes recebe mais que herdeiro. Se você tem uma família que tem muitos filhos, e você tem uma casa só, pode ter certeza, às vezes o Estado vai receber mais do que o seu pai deixou a vida toda para você. Olha para você ver. E se a gente olhar a nível de mundo, Padilha, temos uma situação, aqui em Minas Gerais é 5% do valor, eles pegam, atualizam o valor de mercado, é 5% e pronto, acabou, você paga aquilo. Você tem 5 casas, vai pegar 5%, seria 5 casas. Ok. O Estado calcula e te joga o boleto no peito. Aqui 5%. No Estado do Goiás, 8%. No Estado de São Paulo, 6% e pode ser escalonado até 8%. Depende das faixas de patrimônio. Sabe? Então, o Rio de Janeiro é 8%. Rio Grande do Sul, 5%. Então, e esse imposto ele pode subir até 20%. Olha isso aí, pode subir até 20%. Ele pode aumentar. Como que a gente organiza isso? Em Minas, tem um caso que você falou, no caso da doação, às vezes se for até 330 mil, é 5%, mas tem uma redução de 50%. O boleto é total, né, Padilha? Mas você consegue 50% de desconto se cada pessoa que vai herdar for menos 330 mil reais. É isso, eu quero que você repete um pouquinho da semana passada, que isso abriu uma luz na cabeça de um monte de gente, sabe? Isso é muito importante e é uma lei boa para você que ninguém conta, tá? O Estado deixa ela escondidinho lá e nem quer que você saiba. Então nós estamos aqui para falar. Fala um pouquinho desse desconto e como funciona esse mecanismo, Padilha. Muito bem, Eduardo. Que nem nós estávamos falando, é uma carga tributária grande que nós temos, se estes tributos que nós recolhemos para o município, para o Estado, para a União, se eles fossem bem aplicados, se eles fossem retornados para nós que somos os contribuintes, né? Se ele retornasse para nós em forma para que ele existe a finalidade, ou seja, para cumprir o bem-estar social, a gente teria, né, uma infraestrutura muito boa, uma saúde, um sistema de atenção à saúde muito boa, uma segurança boa, teríamos, né, estradas e assim por diante, que é através dos tributos que o ente federativo, né, o ente público, né, que ele pode fazer as obras que geralmente os governantes prometem. Então, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, que ele só pode fazer isso através da arrecadação desse tributo. E o ITCD, ele é mais um tributo que vai somar junto com os outros para ter o recurso, né, para o administrador público, né, ou o presidente, ou o governador, ou o prefeito, ter verba suficiente para aplicar dentro da sua competência. O ITCD, por ser 5%, é o que é previsto na legislação. No causa-mortes, ele é 5%, e se recolhido até 90 dias da data do fato gerador, da data do óbito, ele tem um desconto de 15% do valor do imposto, tá? Então, esse imposto de 5%, ele vai ser gerado lá na base de cálculo, ou seja, ocorreu um óbito, a pessoa que faleceu era casada, né, e deixou bens a partilhar, né?
Aí o que acontece? Se o bem ele vai ser transmitido para os herdeiros, né? Então exclui-se o cônjuge supérstite. Então essa parte ela é eliminada da base do cálculo, tá? Então vamos dizer que o falecido deixou um patrimônio de R$1 milhão. Esse valor de 1 milhão, ele vai ser retirado a parte da meação e a parte que vai ser transferida para os herdeiros vai ser aplicado a alíquota. Só um minutinho. Pois não. Pessoal, meação é a parte, marido, mulher. É a parte da mulher ou do marido, entendeu? Meação, 50%. Faleceu o pai, por exemplo, você vai, e o patrimônio total daquela família, vamos falar que são comunhão universal de bens ou comunhão total de bens, que adquiriram aquilo tudo junto, tá? Vamos usar o exemplo, é o exemplo mais amplo que depois dá para a gente analisar cada caso, certo? É isso, Padilha. Então, morreu o pai, eu vou recolher o ITCMD sobre os 5% sobre a metade do pai, sobre 500 mil. Confere? É isso? É isso mesmo. Então, esta parte é que ela vai ser transmitida, tá? Então, nós estamos falando sobre o imposto sobre transmissão. Então, o que está sendo transmitido? A parte que cabia ao falecido, né? Então, que nem nós estamos falando. Se ele era casado sob o regime da comunhão universal de bens, então tem que se retirar a meação e aplicar o imposto na parte que será transmitida, né? Então, isso são detalhes que, se a gente for tentar também apurar o monte partilhável, vamos falar assim, se o falecido ele era casado sobre o regime da separação de bens, né? Aí nós temos que olhar qual que era a fatia, né, que ele havia sobre propriedade do veículo que vai ser transmitido. Então, se fosse separação, quando ele adquiriu o bem, é lógico que foi colocado uma cláusula lá que o regime de casamento era comunhão, que era separação de bens. Então, se ele tinha uma participação de 70% e a companheira dele tinha uma participação de 30%, então o que será transmitido? Os 70% que cabia de propriedade dele, tá? É um pouco confuso, mas assim, o pessoal que entende sobre a parte de comunhão de bens, comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação total de bens, né? E assim por diante, vai saber definir qual que será a parte que vai ser transmitida no inventário, tá? Então, a base de cálculo é aquilo que vai apurar do falecido o que ele tinha de propriedade. E em cima dessa propriedade, que vai ser transmitida para os herdeiros, aí incide o imposto, né? Que esse vai ter que ser recolhido. E é que nem você disse no seu exemplo, da passarinha que sai para buscar o trato para o filhote dela, né? Ela, assim é o Estado. O Estado, ele é o primeiro a receber. Ele é o primeiro. Então, ele tira a fatia que lhe cabe na cobrança desse tributo e depois o que sobrar, aí sim, esse será dividido entre os herdeiros, né? Então, quando você fala isso para o seu cliente, ele fala assim, então, o governo vai receber primeiro do que eu? O governo, ele recebe primeiro do que todo mundo. E tem outra coisa, se você tiver uma dívida com o ente público, ou União, ou Estado, ou município... Não paguei IPTU, eu faço meu inventário? Não faz. Não faz porque para você instruir o inventário, você tem que juntar uma série de documentos. E uma das documentos que você vai ter que juntar é a certidão negativa de débito. Ou seja, o Estado está querendo receber o dinheiro que está sendo cobrado no imposto. Mas se você tiver um IPVA atrasado do seu veículo, você não consegue concluir o inventário, né? Você não consegue concluir o processo. Então, é que nós estamos falando.
mais de 90% imposto, o Estado está querendo receber mais um tributo, mas se você tiver débito lá com a terceira parcela do IPVA do seu veículo, se você não pagar ela, o seu processo não vai ser concluído, ou seja, não vai formalizar a partilha. Então, é a carga tributária que nós estamos falando, que cada bem que você vai pagar no supermercado, você tem lá o imposto sobre produção industrial, tem o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria, né, e assim por diante. E o ITCD é mais um, porque aí você está ali querendo receber herança, né, fazer usufruto do benefício que o seu falecido ente querido deixou para você, mas se você não pagar para o Estado, você não tem, não bota a mão na parte que lhe cabe. Não sei se eu fui claro. Não, foi muito claro. Entendeu, pessoal? Só para, às vezes, quem não conhece, comunhão universal de bens é quando o casal, normalmente os casais mais antigos, casaram na época de 70, de 60, né, até os mais novos. Eu tenho uns casos mais novos, mas é bem difícil. Normalmente eles casavam com comunhão de bens, que é a comunhão universal de bens. Né? Tudo que eles adquiriram junto é dos dois. Né? A comunhão parcial de bens, que é o regime legal aplicado hoje em dia, se você for casado, normalmente, se você não optar, vai ser o comunhão parcial de bens. O que é? O que você tinha era seu, que você adquiriu junto com o seu companheiro ou sua companheira, divide por dois lá na frente. Né? E a separação total é a separação que cada um tem e não se mistura. Mas no caso de falecimento, se entrar como, em alguns casos entra como herdeiro, aí tem que fazer o cálculo, é um pouquinho mais complexo, né? Mas, basicamente, é isso. Isso tudo é para resumir que o Estado, infelizmente, ele fica lá como um jacaré, com a boca aberta, esperando o falecimento do ente querido, para ele falar assim, você pode fazer o que você quiser, primeiro você me paga, primeiro eu sou herdeiro. E outra coisa, só recebe em dinheiro. Tá? O máximo que eu te dou é um desconto de 15%, se você pagar até 90 dias. Depois, tô nem aí. Eu quero o meu dinheiro. Me pague. Olha para você ver como que é cruel. Eu não tenho dinheiro. Vende o imóvel. Vende. E aí você vai ver que fica ainda mais caro. Se você tem uma casa, por exemplo, hoje, uma casa de 500 mil reais, que é uma casa padrão médio, hoje, né? Mais ou menos assim, a casa alta, mas padrão médio. Você larga o pai e a mãe, faleceram, e um filho vai receber essa casa. Tá? Eles faleceram juntos, vai fazer o inventário. Ou então faleceu um antes e agora faleceu o outro e não fez o inventário da primeira parte, vai fazer tudo agora. Uma casa de 500 mil reais, gente, é 5%, né? 5%. Tá? 25 mil inventário, 25 mil reais. Pagar. Não tem choro, é pegar e pagar. Aí você tem mais honorários advocatícios, você tem despesas de cartório ou de justiça, e a verbação no cartório de registro de imóveis. É pesado, é muito pesado, é muito pesado. Então, tem algumas soluções que a gente vai tentar passar aqui, que é um resumo da semana passada, talvez encaixe na situação da sua família. Cada família é de um jeito, né, Padilha? Então, às vezes, o que é bom para a família A não é bom para a família B, o que é bom para a família B não é bom para a família C. Então, uma série de coisas. E o brasileiro, infelizmente, nós temos mais de 12 mil leis. Sabe? Você vê que até nós, advogados, que a gente passa apertado para acompanhar esse tanto de lei. Inclusive, temos lei estadual, municipal, federal, Constituição, uma série de coisas. Tem umas leis que chocam com a outra. Né? E o do inventário não é diferente. Nós já estamos falando, em Minas é 5%, mas estado do Amazonas é 2% de TCMD. O que algumas famílias estão fazendo? Estão criando empresas familiares, que são chamadas holding familiar, integraliza o patrimônio imóvel neste CNPJ, isso não paga escritura, não paga nada, não tem pagamento de ITBI também, integraliza lá, cria uma empresa em outro estado, porque você pode escolher o seu domicílio fiscal, isso é permitido na lei, inclusive está no Código Tributário Nacional, que é permitido, você opta onde vai ser
seu domicílio fiscal. E lá, nesse outro estado, você faz a doação, ou faz os pagamentos, tudo dá para você fazer isso de uma forma organizada. Lá é 2%, em Minas são 5%. É menos da metade, tá? Da mesma forma, se você for fazer no Goiás, você vai pagar mais que Minas, vai pagar 8%. Então, tudo é questão de inteligência para montar uma estrutura legal para fazer essa transmissão. E neste caso, Padilha, quando a pessoa faleceu, ele simplesmente vai averbar uma certidão de óbito na junta comercial falando que o patriarca ou a matriarca faleceu e passar as cotas em definitivo para os herdeiros, tá? Faz tudo isso de forma antecipada, mantendo o controle com o patriarca, a matriarca, assim, de uma forma bem organizada. Esse é o sistema que o Roberto Marinho utiliza. Faleceu aqui em Minas Gerais há pouco tempo o nosso ex-vice-presidente, o José de Alencar. Quando ele faleceu, gente, se fosse fazer o inventário aqui em Minas, quando nós estamos falando aqui da situação do Padilha, eu fui pesquisar, ele teria pago 1,2 bilhão de ITCMD. O Estado de Minas Gerais não recebeu. Sabe por quê? Porque ele fez uma empresa familiar e já tinha deixado tudo organizado de forma. Pagou o imposto, tem um certo imposto também, não vai para criar essa empresa, mas é bem mais barato do que pagar o ITCMD depois. E quando chegou aos filhos, todo mundo já estava com a cabeça organizada. Eu vou receber aqui, eu vou fazer aqui, vamos trabalhar junto, nós vamos desmanchar o patrimônio da família ou não, vamos continuar crescendo cada vez mais. Tá? Dá para você escolher quem vai ser administrador, dá para você fazer uma série de coisas. Tá? Então, o que cabe a nós? Organizarmos. Isso é para todo mundo? Não é para todo mundo. Nós vimos aqui uma situação, até 300, uma família que tem um patrimônio, sei lá, de 500 mil reais, eu estava conversando aqui, e tem 5 filhos, e o patriarca diz, não, eu quero já doar em vida para os meus filhos, vou doar e manter o usufruto para mim. Beleza, eu confio neles. E o quinhão que aquela parte vai receber, aquele filho vai receber, não ultrapassa 330 mil reais, que foi o que o Padilha disse aqui na semana passada. Você tem uma redução, né? Né, Padilha? Tô falando bobagem? Quanto que é essa redução? É isso mesmo, Eduardo. O que muitas estão optando, né? É que quando ocorre o inventário, o imposto é fixo em 5%. Mas, no caso da doação, né? A doação ela é fatiada pelo número de beneficiários. Então, se você tem um patrimônio para ser doado no valor de 3 milhões e 300 mil, e você tem 10 filhos, então, o que acontece? Cada filho vai receber o valor correspondente a 330 mil reais, né? Vezes 10, chegariam nesse monte que nós falamos de 3 milhões e 300 mil. Se, nesse exemplo, for aplicar a alíquota é 5%. Porém, a lei, ela fala que se cada beneficiário for receber uma doação até no valor de 90 mil unidades fiscais, né? A unidade fiscal hoje do Estado de Minas é no valor de R$ 3,71, né? Multiplicado por 90 mil unidades, então vai chegar no valor de R$ 334.044, tá? Então, até esse valor, quem for receber até esse valor, vai pagar a alíquota de 5%, porém, terá o benefício da redução de 50%. Então, o que acontece? Ele vai recolher sobre este benefício que ele está recebendo o imposto de 2,5%, que são os 5% mais o benefício da redução dos 50%. Acima desse valor, se alguém for receber uma quantia, né, seja em bens imóveis ou dinheiro ou direitos, né, acima desse valor de R$ 334.044,
é 5% sem choro e nem vela, tá? E é onde que... Aí, nesse caso, deixa eu te interromper. Aí, nesse caso, compensa fazer a empresa familiar, né? É lógico, os dois jeitos dá para você fazer a conta. Mas se você fizer uma empresa familiar, talvez você escapa até disso. Algumas pessoas têm feito da seguinte forma. Faz a doação hoje até esse valor, né? Até o teto das 90 mil unidades fiscais, para fazer o pagamento com o benefício da redução, tá? Aí faz, então, o recolhimento sobre 2,5%. Só que a própria lei, ela fala sobre ano fiscal, tá? E exercício fiscal. Então, se você recebeu uma doação até esse valor, pagou o imposto de 2,5%, você tem que ficar enquadrado nesse benefício por 3 anos. 3 anos é o que se chama de exercício fiscal. Ou seja, se você recebeu uma doação este ano no valor de 300 mil reais, o que ocorre? Você vai pagar apenas 2,5% sobre os 300 mil. Só que se no ano que vem você recebeu uma outra doação no valor de 100 mil reais, aí soma-se a doação que você está recebendo no ano fiscal, mais a doação que você recebeu anteriormente. Ou seja, você vai estar enquadrado dentro do período do exercício fiscal de 3 anos. Então, aí uma operação descaracteriza a outra. Ou seja, você não vai recolher 2,5% sobre o 100. Se você vai recolher 5% sobre o 100 e mais a diferença dos 2,5% que você teve benefício anterior. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão fazendo doação num período e aguardando 3 anos para que saia do ano ou do exercício fiscal para fazer uma nova doação. Então, é uma forma, né, de você ter um benefício de redução. Mas mesmo assim é muito complicado, porque você recebe uma fatia hoje e você vai poder receber a outra fatia só daqui a 3 anos, para você sair desenquadrar dessa situação fiscal. Certo, não. E outra coisa, esse imposto, gente, ele é da pessoa que recebe, não é da pessoa que doa. É isso, Padilha? Quem vai arcar com o pagamento do imposto ou o recolhimento do imposto é a pessoa que está sendo beneficiada, né? Então, no caso do causa-mortes, são os herdeiros. No caso da doação, é quem está recebendo a doação, ou seja, o donatário, né? E no caso do usufruto, é quem será o usufrutuário, entendeu? Então, quem está levando a vantagem que vai ser quem está recebendo essa vantagem, que vai ser o obrigado a fazer o pagamento do imposto. Então vamos lá, vamos ver se eu entendi, Padilha. Eu vou fazer um exemplo aqui. Olha que exemplo legal que eu arrumei, Padilha. O Padilha vai me doar 150 mil reais, certo? Aí, a alíquota, 2,5%. Ok? Aí, vamos supor, meu pai me doa mais 200 mil reais. Soma as duas, dá 350 mil reais. Eu tenho que pagar imposto, Padilha? E quanto que é a minha alíquota? Se na primeira doação que você recebeu dos 150 mil reais, você vai ser contemplado com a redução dos 50%, tá? Você vai recolher 2,5%. O seu pai, dias depois, mês depois, até 2 anos e 11 meses? 11 meses e 29 dias, entendeu? Se teu pai fizer uma doação para você de 200 mil reais, soma-se as duas, você vai recolher o imposto dos 200 que você está recebendo e mais a diferença que você deixou lá para trás, que você foi contemplado.
Então, vai somar as duas, vai formar uma base de cálculo, e aí você vai pagar, ter que recolher o imposto na alíquota de 5%. Você deixa de ser contemplado do benefício que você teve anterior, ou seja, da doação dos 150 mil reais. Então, você vai fazer, essa é uma base de cálculo de 350 mil reais. E esses 350 mil reais, ele enquadra-se na alíquota do recolhimento do imposto de 5%. Ótimo. Não, acho que ficou bem claro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar aqui. Ficou bem claro. E, assim como a semana passada foi uma live incrível, sabe? De muito aprendizado, que teve uma grande repercussão. Hoje veio para a gente aparar as arestas e realmente fechar a ideia de conceito e de conteúdo. Padilha, é muito bom, é muito bom esse tipo de esclarecimento, porque o imposto de transmissão causa mortes é uma lei que você não vê na faculdade, você vê na prática da advocacia, né? Então, esse é o mundo que você trabalha, você trabalhou por anos, e agora você está vindo para a advocacia, você, embora já era advogado, mas eu acho que você não podia fazer inventário, né? Você trabalhar lá, agora vai fazer um tanto de inventário, se Deus quiser. E se quiser fazer hold, pode vir, a gente faz hold também, né? Então, o Padilha trazendo esse conhecimento, essas coisas que as pessoas não sabem, né? Outra pergunta que as pessoas têm, o Padilha, dúvida, a diferença de fazer um inventário na justiça e fazer o inventário no cartório. E se é obrigatório ter a presença do advogado nesses casos. Bom, Eduardo, hoje, devido à tecnologia que nós temos, uma delas é que está nos permitindo reunir aqui agora, né? Então, é muito fácil de interligar as informações. Então, todas as prefeituras, é lógico que já estão todas preparadas com o sistema para poder fazer, né, os lançamentos das receitas, das despesas e da tributação. O Estado, todos os estados também estão equipados para isso, e a União também muito mais. Porque existe situação que você recebe, ou seja, a herança. Você, então, teve um aumento patrimonial. Isso você vai ter que declarar para o imposto de renda, né? Porque como o leão, ele vai te questionar, como você conseguiu adquirir esses bens? Aí, se você mostra para ele que você recebeu esses bens através de um inventário, então ali não houve ganho de capital. Então, você ali não vai pagar imposto de renda sobre esse ganho de capital, né? Houve uma variação no teu patrimônio, porém, essa variação ela está enquadrada dentro do inventário, tá? O que ocorre? Quando você vai prestar a declaração para o Estado dos bens que você deseja partilhar, né, dos bens que você deseja inventariar, ali o Estado o próprio sistema do Estado, ele já está condicionado de marcar o teu CPF, né, e saber que você ali está recebendo herança. Tudo bem. O recebimento de herança não confunde com o recebimento de doação, tá? Por isso que a alíquota do inventário já é 5%. O caso da doação tem essas variações que eu te disse, que pode ter a redução, né? E ser cobrado depois, se houver alguma outra variação, posteriormente. O advogado, a figura do advogado é a mais importante que existe neste momento. Porque o advogado, ele vai receber a procuração do inventariante ou de um beneficiário e ele vai ter que informar para o Estado, né, que existe aqueles bens que vão variar, que vão ser relacionados e vai incidir ou não o imposto, tá? Em cima disso, o advogado ele tem que ter a cautela de juntar toda a documentação e ali passar a analisar regime de casamento, né? Do falecido, os herdeiros, quantos são, os bens que se estão ou não registrados, os bens que são passíveis, né,
de sucessão, ou aqueles outros que ainda não pode ser relacionado, e assim por diante. Então, ele presta as declarações para o Estado na forma de que, quando o analista receber essa declaração, ele pode observar se o bem que foi declarado, se ele vai ser tributado integralmente, se ele vai ser tributado parcialmente, ou se eles até mesmo não será tributado. Aí você pergunta, mas existe bens, né, que pode não ser tributado? Tem direito que não, ele entra na declaração, porém, ele recebe o benefício da não incidência. Por quê? Porque a legislação fala que aqueles bens e direitos que o falecido não recebeu em vida, ele não tem tributação. Aí você fala, mas que exemplo é esse desse bem, então, que não entra na tributação? É simples. Um trabalhador, né, que tem lá o seu regime de trabalho regido pela CLT, ele tem lá a sua conta de fundo de garantia. O que vai fazer? Com a morte dele, os herdeiros, eles vão fazer o saque desse fundo de garantia, né? Que às vezes a quantia é muito boa. Esse bem, ou esse direito, ele tem que ser lançado na declaração de bens e direitos. Porém, como a própria legislação prevê que os bens, né, direitos não recebidos em vida pelo falecido, esses não serão tributados. Tá? Decisão trabalhista, né? Decisão trabalhista, tá? Aí sim, aí vai ser a hora que você vai ter que dividir o que são verbas indenizatórias e o que são verbas trabalhistas, né? Então, por exemplo, se ele tem lá o salário dele que foi creditado na conta dele, o salário dele é referente àquele mês que ele trabalhou, e esse será tributado. Agora, já o que nem eu disse o exemplo do fundo de garantia, esse vai ser lançado, porém, ele não vai ser tributado, tá? Então, o advogado é importantíssimo de poder fazer essa relação e mostrar para a fiscalização o que vai ser tributado e o que vai ter o benefício da não incidência, tá? Então, aí já é o primeiro passo que o advogado ele já tem que fazer esses lançamentos já para a fiscalização estudar ou analisar, né? E depois formalizar a fórmula, a base do cálculo do imposto, tá? Você me pergunta, mas de qualquer forma, se você for fazer esse inventário judicial, essa declaração de bens e direito, né, que ao final vai gerar apenas uma certidão de pagamento ou desoneração dos bens que vão ser inventariados, tanto faz na esfera judicial ou na extrajudicial, essa declaração ela tem que ser formalizada, tá? Então, o advogado ele pode, na hora de fazer a declaração, informar lá que ele vai fazer esse inventário judicialmente. Mas a gente está vendo como que está havendo um certo atraso, uma certa demora dos processos judiciais fluírem. Então, muitas vezes, ele vai lá e muda. Vamos fazer, então, no cartório extrajudicial, né? Porque anda muito mais rápido. Anda. Só que, é lógico, no inventário extrajudicial, ele fica mais oneroso, porque o cartório, ele cobra, para cada folha que ele vai deixar em arquivo lá, R$ 8,70, não estou bem lembrado. Então, se você tiver um processo lá no cartório que for somar 100 folhas, né, de certidão, declaração e assim por diante, só aí, para o cartório, você vai ter que pagar R$ 870 de custos, né? Fora, depois, o que eles vão aplicar na tabela, né? Os valores dos bens, né? E ali cobrar também, né? A formalização desse processo, tá? Então, eu, tentando responder a sua pergunta, se
os herdeiros não tiver pressa de fazer ali o recebimento dos bens ou do seu quinhão hereditário, eu aconselho que seja feito judicialmente, né? Então, demora mais um pouco? Demora, mas fica menos oneroso. Agora, se o herdeiro ele quer, está ansioso de receber o seu quinhão, aí fala assim, então vamos para o extrajudicial, né? Que isso aí você consegue fazer. Juntou toda a documentação, está com toda a certidão, tudo atualizado, isso aí o cartório despacha, às vezes, até em 3 dias, né? Você já envia a minuta, já prontinha. Tudo. Tudo. Você mastiga tudo e entrega lá no cartório. O cartório só vai pegar o arquivo que você enviou, né, e formalizar. Então, temos esses dois tipos de execução, né, do processo. E, de qualquer forma, tanto um quanto o outro, o advogado é indispensável para dar a assistência jurídica, tá? Então, tanto é que no judicial você tem que informar, tem que ter a procuração, né? E também na escritura do inventário em cartório, o cartório tem que informar qual foi o assistente jurídico, né? A pessoa competente, no caso é o advogado, que acompanhou, instruiu e formalizou o processo. Não, beleza. Só para complementando essa informação, por exemplo, em alguns casos é obrigatório fazer na justiça. Quando é menores de idade, por exemplo, é obrigatório, não dá nem para você fazer no cartório. Aí já vai diretamente para a justiça. Não. Sabe? Então, é isso. Às vezes na justiça fica um pouco mais barato, mas um pouco mais longo. No cartório é um pouco mais caro, mas bem mais rápido. Então, cada caso vai analisar cada particularidade, né? Temos uma pergunta aqui de uma colega. Eduardo, no cartório, as partes todas têm que ser, né, pessoas capacitadas, capazes, né? E o inventário seja feito sem nenhuma... as partes têm que ser capazes e tem que ser de comum acordo, né? Se houver algum litígio, pronto, o tabelião já não consegue fazer no cartório. Agora, é que nem você falou, tem outras que não tem como não fazer se não for judicial. Não havendo pessoas capazes, né? E havendo litígio. Se houver litígio, aí tem casos que você tem que pedir até a representação do Ministério Público, né? Porque somente o juiz ele não pode julgar lá o seu plano de partilha. Então, isso aí foi muito bem lembrado. Sim. Não, e tem uma bomba que você larga também, é o testamento. Né? Você acha, larguei o testamento para uma pessoa. Legal, mas até ele pegar esse bem, você vai ver o calvário que vai passar. O testamento, ele é terrível. Você deixa o testamento, a pessoa tem que fazer na justiça, tem que ter participação do Ministério Público, porque eu não sei, mesmo se for maior de idade, tem que participar do Ministério Público. Todo respeito aos promotores, mas eu não sei o que o promotor teria de interesse num negócio entre particulares e capazes, mas enfim, é o que a lei determina. A nossa lei precisa evoluir nesse ponto, sabe? E o TCMD é 5% também, é pesado. Então, se feito antes, se feita doação ou se feita através de empresa familiar, é muito mais fácil, muito mais econômico, sabe? E se não for até os 330 mil, é muito mais fácil você organizar isso de forma antecipada. Temos uma pergunta aqui, Padilha, da nossa colega doutora Cristina Gotins. Ela pergunta o seguinte: caso eu receba uma doação de 100 mil e seja beneficiado pelo desconto de 50%, caso um ano após o falecimento da doação do meu pai, caso um ano após o recebimento da doação, meu pai venha a falecer e deixe um patrimônio de 100 mil também, ainda assim seria beneficiada pela isenção? Veja bem,
são fatos geradores distintos. O primeiro, uma doação, 100 mil, e o segundo, o recebimento de uma herança. Sim, doutora Cristina. O primeiro, a primeira forma de transmissão que você colocou aí no seu exemplo é de doação, tá? Então, a quantia que você recebeu na doação foi de 100 mil reais e, de acordo com a legislação, hoje ela tem o enquadramento do benefício do desconto dos 50%. 50%. Então, você vai recolher o imposto referente à transmissão por doação, né, que você recebeu do seu pai, tá? Muito bem. Nesse mesmo exemplo, a pessoa veio a falecer daria um ano, ou seja, está dentro do exercício fiscal. Porém, a forma da transmissão foi devido à causa-mortes. Então, o sistema vai apurar que você recebeu uma doação anterior e agora você está recebendo, né, uma transmissão causa-mortes. Aí, esses dois fatores não se comungam, eles não geram uma outra tributação de doação, porque a primeira você recebeu de doação, a segunda você está recebendo por transmissão de herança. Então, aí sim, aí não tem problema nenhum, porque lá na outra você foi contemplado com a redução do imposto, e essa segunda você vai ser, o imposto vai ser incidido com a alíquota de 5%. Não vai ter nenhum fato gerador que você vai ter que complementar o imposto, tá? Porque são duas formas de transmissão, né? São dois benefícios que você recebeu, mas cada um é um fato gerador diferente, tá? Então, não vai ocorrer. E completando, Eduardo, quando você falou que quando tem testamento, né, que o Ministério Público tem que se manifestar, porque o que acontece? As doações você pode fazer para quem você bem entender, desde que não venha entrar na parte que você tem que deixar ali para os seus beneficiários, né? Então, você tem que fazer uma doação, tem que fazer na legítima, né? A parte disponível. E a parte disponível. Porque, senão, você resolve fazer a doação para quem bem você entender, porém, você vai prejudicar os seus herdeiros diretos. Aí é onde que o Ministério Público, ele, como fiscal da lei, ele tem que ver se o enquadramento daquele testamento está correto, né? Para que não venha prejudicar os beneficiários diretos, né? Ah, ótimo. Beleza. Padilha, então já nos aproximando de 1 hora, você vê o nosso papo flui tanto. E, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta que quiser colocar aqui, pode colocar. Nós já estamos encaminhando para o encerramento. Outra live falando muito, né? Ficou 1h20. Até que o pessoal. Inclusive, pessoal, quem quiser, a live passada já está no YouTube. Só acessar o canal do YouTube aqui do escritório, Dias Golart, que vocês. Dias Golart Advogado, vocês vão ter acesso à live passada, inclusive outros vídeos, inclusive outras lives. Tá tudo lá salvo. Pode compartilhar, pode se inscrever lá e assim você recebe as novidades. Tá? Padilha, quero te agradecer muito, muito obrigado pelo bate-papo, pela gentileza, tá? Pela gentileza desse papo hoje aqui, da semana passada. Foi muito esclarecedor. Eu tenho certeza que as pessoas que assistiram, que não foram poucas, né? Beirando 400 pessoas e alcance de mais de 1.200 pessoas da live passada, essa com certeza vai atingir esse mesmo número, que ele fica rodando, fica salvo na internet, as pessoas vão assistir depois. Hoje em dia tem live toda hora para todo mundo, né? Mas quem quer saber conteúdo, de conteúdo jurídico, que é difícil, quem está preocupado com o seu dinheiro, quem está preocupado com o seu bolso, que é você que paga os impostos, vão assistir nossa live, né? Entendeu, Padilha? Eu queria que você deixasse a mensagem final para os nossos colegas internautas, nossos amigos, advogados, pessoas, e mais uma vez eu te agradeço.
Que isso, Eduardo, não preciso agradecer. Eu, mais uma vez, eu tenho essa grata satisfação. Para mim, é uma honra poder estar reunindo com você, com aqueles que estão nos assistindo, né? Ter essa oportunidade de a gente colocar esses pontos de esclarecimento. Porque o brasileiro, que nem nós brasileiros, sempre eu falo, nós temos uma carga tributária muito grande, a gente compra mercadorias, adquire serviços e tal, nós estamos sempre pagando na conta de água, luz, telefone, na mercadoria que você compra no supermercado, no produto industrializado. Então, você for ver a quantidade, né, de imposto, né? Porque você vai lá comprar um carro lá na agência, lá, você já tem os impostos que são embutidos lá, que é o IPI, o ICMS, IOF e assim por diante, né? Depois que você adquire o carro, você ainda continua pagando o imposto, porque você está com a propriedade do veículo, né? E assim vai gerando imposto. E então a gente tem que ter esse momento da gente esclarecer, né? E mostrar para o cidadão comum, para os colegas advogados, né? Como nós vamos fazer o pagamento, o recolhimento desta obrigação. Por isso que o tributo ele varia de taxa para imposto, porque nós não temos a faculdade de falar, não, esse imposto eu vou pagar, esse eu não vou pagar. Não. Por isso que a nomenclatura é imposto. Isso nos é imposta a condição de fazer o pagamento. E isso é muito bom. E quando a gente tem um público que se interessa nesse assunto, né, e se aprofunda, né, a gente troca essas experiências. E, para mim, é uma satisfação estar podendo contribuir, né, e também aprendendo. Porque, muitas vezes, quando a gente faz alguma palestra, que eu sempre faço palestra na Faculdade de Direito aqui da Unifenas, também debaixo desse tópico, então, às vezes ocorrem algumas perguntas que faz com que a gente... Eu vou pesquisar, depois eu vou te enviar por e-mail a pesquisa que eu fiz, né? Então, são pontos esclarecedores. E por isso que deveria ter mais, né, mais pessoas interessadas em saber, para depois falar assim, não, eu paguei o imposto, mas nem sei o que eu paguei. Então, isso são fatos esclarecedores. E é um momento, eu quero te parabenizar pela criação que você fez, né, dessa reunião, dessa janela, para a gente colocar esses pontos, né, esclarecer para o público em geral. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, pessoal. Então, se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta. Vamos bater um papo, preparar um tema, esfriar a cabeça, digerir esse fato de imposto, esses impostos, que não é fácil, mas é assim mesmo, é discutindo, conversando, lutando, trabalhando, né? E aos poucos a gente vai conseguindo prosperar. Muito obrigado, agradeço as pessoas que aqui estão nos assistindo, podem compartilhar à vontade, eu agradeço, tá? Tá certo? Até semana que vem. Ô, Padilha, em breve, surgiu um tema novo, por favor, contacte-me, vamos bater, vamos conversar, vamos falar. Tá certo, pessoal? Gente, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.